Primeiro erro que nos fazem perder clientes. Deixa eu baixar aqui. É não tocar na cliente. Ai, fiquei meio apertada aqui. Pronto. Gente, a gente que é cabeleireiro, a gente tem que ter da gente próprio uma autoimagem da seguinte forma. Nós somos o médico dos cabelos da nossa cliente. Afinal de contas, já que na medicina não existe um médico de cabelo, ou melhor, até existem os tricologistas, mas são os médicos que estudam doenças do couro cabeludo, tá? Não é disso que eu tô falando de que já que na medicina não existe um médico que resolva o cabelo da cliente quando ele está passando por problemas, essa função ela pertence ao cabeleireiro. Se tu é o médico do cabelo da cliente, tá? E é assim que tu precisa se ver. É tu que tem a autoridade sobre o que ela deve usar, o que ela deve fazer, deixar de fazer naquele cabelo, tá? É parte do cabeleireiro passar isso para cliente. Essa segurança, essa autonomia é uma coisa que demora um pouquinho, tá? A gente vai insistindo e daqui a pouco a gente pega o jeito mesmo de conseguir desenvolver essa segurança para conversar com o cliente. Mas uma vez que tu te veja, porque primeiro tu mesmo precisa acreditar em ti como profissional, para depois a cliente acreditar. Não pense que vai ser invertido, que isso vai acontecer de forma invertida, que a cliente vai acreditar primeiro do que a gente, que não vai. Primeiro é a gente mesmo que acredita. E uma vez que a gente se veja assim, tu já foi. E me conta, por favor, nos comentários se já aconteceu contigo, de tu já ter ido no médico alguma vez e o médico te diagnosticar sem encostar em ti, sem te tocar. Aconteceu? A gente fica satisfeito com esse tipo de atendimento? A não ser que tu seja uma exceção, tu vai me dizer que não fica. Porque realmente, por mais que um médico experiente, ele olhou a gente entrar lá na porta, ele já sabe o que ele vai, quais são mais ou menos as condições da gente, o que ele vai receitar. Claro que eu estou exagerando um pouco, né? Não é para tanto. Mas eu quero dizer que nem sempre é necessário para um médico tocar no paciente para poder saber se o cliente está bem ou não. Só que, se ele não fizer isso, o paciente vai se sentir que o atendimento não foi o melhor possível. Então, é necessário, sim, para o cabeleireiro iniciante, quando ele está recebendo a cliente pela primeira vez, essa cliente veio fazer um orçamento, tá? Ela, na verdade, estava passando no salão para perguntar o preço. Como é que a gente recebe essa cliente? A gente, gentilmente, chama ela para a cadeira, deixa ela sentar e toca no cabelo. Encosta a mão no cabelo, na cabeça dela. Se às vezes a cliente está com o cabelo preso e não quer que solte, tá? Dependendo, a gente não solta mesmo, tá? Para não ser inconveniente a ela. Mas se for possível, se estiver dentro do contexto ali, a gente ainda solta o cabelo da cliente, toca a mão para perceber o cabelo e para ela se sentir valorizada, atendida, para ela se sentir que tu tá te importando. Tudo gira em torno do se importar. Eu tô sempre martelando isso aqui, tá? Então, não tocar na cliente, afasta a cliente. Se ela veio fazer um orçamento, conversar um pouquinho sobre alguma dúvida que ela tem e tu conversou com ela, deu o preço e assim ela foi embora, a tua chance de ela voltar vai diminuir bastante, tá? Isso faz a gente perder cliente. Outro erro bem comum esse aqui, ó. Impedir o acesso. Impedir o acesso. A quem? A nós, cabeleireiros. Deixa eu me explicar melhor. O que vem a ser o acesso? O acesso ele tem duas vertentes. Uma é a vertente ao profissional e a outra é a vertente ao salão. Salões que têm uma característica muito as portas fechadas, muito cheio de pompa, muito, vamos dizer assim, que não tem uma característica receptiva, vai fazer com que o cliente se constranja a entrar ali. Pode ser que o cliente pense que aquele lugar não é para ele, para as condições financeiras dele, para a condição social dele, ou mesmo pode ser que simplesmente na comparação com outros salões que estejam mais receptivos, e aí eu estou falando do layout do salão, daquela cara agradável que o salão desperta no passante, né, naquela que está passando na rua, que faz com que ele pense assim, eu vou entrar ali porque tranquilo, ninguém vai me constranger. Isso é fundamental, tá? Esse acesso, impedir o acesso, e aí, no caso de perder cliente, né? Mas ao mesmo tempo,
naturalmente, se a gente está falando em erros para não perder cliente, a gente também está falando em acertos para ganhar cliente. Quando tu deixa o acesso receptível, é muito mais fácil de que tu tenha entrada de clientes novos ali e também de indicação. E esse acesso, além do layout, também ele passa pelas questões de recepção, até por detalhes daqueles mais simples que a gente ignora, que é, por exemplo, quando a cliente chega e a pessoa que vai atendê-la chegar sorrindo, que é uma coisa simples e que às vezes passa despercebido, porque o iniciante, o cabeleireiro iniciante, às vezes ele tem dificuldades que são atreladas a questões de ansiedade, tá? Às vezes o cabeleireiro iniciante ele se sente ansioso, nervoso, como é que eu vou dizer? Ele fica apreensivo quando ele vai fazer o atendimento, e essas coisas que são as prioridades, as coisas banais, cotidianas, como tu receber a pessoa com um sorriso, passa despercebido, né? Então, voltando, a questão de não impedir acesso, né? Ou seja, erros que nos fazem perder clientes, e um deles é impedir acesso, então passa pela vertente tanto do salão, tá? Do salão ser receptivo, ou do espaço, né? Nem sempre a gente começa trabalhando já em salão, mas no espaço ser receptivo, quanto a receptividade do próprio profissional. E aí isso se inclui, por exemplo, tu deixar o teu número de celular com o cliente, já na primeira vez. Vamos voltar ao nosso raciocínio de que o cabeleireiro é o médico do cabelo das clientes, certo? Então o nosso comportamento, a nossa visão sobre nós mesmos tem que ser a visão de que nós somos um médico, uma médica. Nessa visão, se tu vai a um médico e esse determinado médico que tu foi, ele te oferece o número de celular dele para caso tu tenha alguma urgência, emergência, tu possa ligar. Como é o atendimento desse médico para ti em relação àquele outro médico que tu não tem o contato? Entende? Então, é uma comparação que ela é muito coerente. Ela é muito coerente. Até porque, se tu como cabeleireiro se enxergar desta forma que eu estou te propondo, o teu nível de responsabilidade com a cliente, interesse pela cliente, o teu nível de tentativa de agradar mesmo, ela aumenta muito, tá? Porque a gente enquanto ser humano, a gente gosta de ser útil ao próximo a este tipo de nível. A gente se satisfaz com isso. Provavelmente é um dos grandes motivos de que eu me tornei e continuo na profissão, mesmo hoje, depois de tantos anos, é essa sensação de ser útil à sociedade enquanto profissional. Próximo erro aqui, ó, terceiro erro que nos fazem perder clientes. Eu vou anotar aqui, ó. Dividir a atenção. Dividir a atenção entre quem? As principais divisões de atenção que fazem com que a gente perca clientes é dividir a atenção da cliente que está sendo atendida com um colega ou com uma outra cliente. Então, vamos explicar melhor. Quantas vezes acontece, e mesmo até aqui no salão acontece também, né? Um cabeleireiro está em atendimento com uma determinada cliente e a fala dele tá envolvida com um colega. Às vezes tá os dois colegas naquele bate-bola ali, ó, naquela fala fluida, e a cliente querendo querendo pertencer, querendo fazer parte do assunto, mas literalmente boiando. Isso é uma sensação tão constrangedora que só quem já passou para saber. Gente, não pode fazer isso, de jeito nenhum. Se a gente está conversando com um colega, e não tem nada de errado em conversar com um colega, ou com quem quer que seja, durante o atendimento, mas essa conversa ela não pode, sob hipótese alguma, estar acima da atenção que a gente está dando à cliente, tá? A cliente ela tem que estar incluída na conversa. Ou o assunto que tu está tendo com um colega inclui a cliente ou encerra o assunto com o colega. Deixa para conversar depois que a cliente for embora. Mesma coisa, por outro lado, é quando tu tá em atendimento com uma cliente X e a próxima que tu vai atender é a cliente Y. E essa próxima cliente chega mais cedo, chega antes do horário dela e tu acaba dando uma atençãozinha
Assim, ó, uma atenção leve para cliente que chegou é benéfica, tá? Não tem problema nenhum, é o correto a se fazer, né? Porque tu também tem que acolher aquela que chegou. Mas tem algumas clientes, gente, eu tenho umas quantas dessas, que são inconvenientes mesmo. E elas acham que, como elas chegaram agora, a outra não precisa mais conversar, não precisa mais nada. É o cabelo dela, é o assunto dela, é a vida dela. E a gente, como cabeleireiro, tem que saber driblar essa situação. Então, por exemplo, o que eu faço? Quando eu tenho uma situação assim, que essa cliente Y chegou no horário do atendimento da cliente X e veio de forma inconveniente roubar a atenção da cliente que está em atendimento, eu gentilmente, porque a gente tem que ter tato para fazer isso, mas gentilmente eu interrompo ela e digo, olha, assim que chegar o teu horário, a atenção vai ser toda tua. Me espera um pouquinho, porque agora eu preciso terminar um assunto aqui com a cliente X. Eu realmente dou esse limite para a cliente, porque aí, quando chega na hora do atendimento da cliente Y, aí sim, aí a minha atenção é toda dela. Porque se eu der atenção a esta que vem vindo, e essa é uma armadilha que se repete cotidianamente, muitas vezes acontece a cliente fazer isso com a gente. Se eu der atenção para essa aqui, esta outra cliente que é a que está sendo atendida no ato, pode ser que ela não volte mais. Sabe por quê? Porque antes de qualquer coisa, antes do cabelo, antes de qualquer produto, a cliente sempre está comprando atenção. Se tu entender isso, tu vai desenvolver em qualquer área que tu queira trabalhar. Quem sabe vender atenção ao outro, enriquece. É exatamente isso. Então, assim, ó, só que a atenção, ela precisa ser honesta, né? Porque senão, aquele cliente, ele saca também quando é uma atenção forçada, ou uma atenção só para vender. Então, vamos recapitular aqui, ó. 3 erros que nos fazem perder. Não tocar na cliente, né? No sentido de encostar no cabelo dela, de ver como é que tá esse cabelo sensorialmente, né? Com as mãos. Impedir o acesso a ela tanto por meio do salão quanto por meio do próprio cabeleireiro, né? Dificultar que ela tenha acesso a gente. E dividir a atenção da cliente com colegas ou com outros clientes que estejam também vindo para atendimento naquela ocasião.